Boa tarde, quinto ano. Tudo bem com vocês? Bom, hoje na nossa aula de redação, nós vamos fazer uma atividade de interpretação, tá? Na aula passada, eu pedi que vocês recortassem e colassem no caderno uma reportagem, né? E uma notícia, tá? E aí vocês identificariam as diferenças. Qual a diferença da reportagem para notícia? Embora sejam coisas muito parecidas, né? Que eu passei vídeo, coloquei a matéria no caderno de vocês. Então, vocês iam colar essas matérias e identificar aí um pouquinho da diferença entre as duas, né? Então, agora nós vamos interpretar esse texto e vocês vão copiar e responder no caderno apenas as perguntas. Não tem que copiar o texto, tá, gente? Só as perguntas e as respostas. Então, famílias trocaram a cidade pelo campo para ter uma vida simples. Trocar o campo pela cidade à procura de uma vida melhor sempre foi a opção mais comum. Porém, algumas famílias cansadas do caos urbano estão fazendo o caminho inverso, deixando os grandes centros para viver literalmente no meio do mato. São pessoas que cursaram faculdade, desfrutavam de um certo conforto na cidade, mas não aguentavam mais a correria, falta de liberdade, o trânsito e o excesso de consumo. E em busca de uma vida mais simples e saudável, elas não têm medo de encarar a enxada e descobrir um novo modo de viver. Para a mineira Manuela Melo Franco, de 34 anos, a chegada do primeiro filho foi o empurrão que faltava para deixar a cidade e finalmente experimentar uma vida mais tranquila e autossustentável ao lado do companheiro Hugo Hux. O nascimento do Tomé reforçou esse nosso desejo. Queríamos oferecer a ele uma infância mais próxima da natureza, longe dos valores consumistas e da loucura da cidade, diz a fotógrafa e jornalista. O catarinense Marinaldo Pegoraro, 54 anos, também não demorou muito para deixar o apartamento em Curitiba, onde residiu nos últimos 11 anos, para ir viver com a mulher e as duas filhas adolescentes no sítio Serra Dourada, em Delfim Moreira, no extremo sul de Minas Gerais. Existe um esgotamento deste modelo de vida urbano, diz Marinaldo Pegoraro, sem sentir falta dos shoppings e feliz de poder trabalhar na terra e ouvir o canto dos pássaros. Então, depois de vocês lerem aí novamente o texto, vocês vão responder. O texto acima é do gênero, é uma crônica, é um artigo de opinião ou é uma reportagem? Então, vocês vão copiar só a pergunta e já responder a questão certa, tá? Número 2, identifique o assunto do texto. Do que o texto fala? Então, vocês vão escrever aqui o assunto do texto. Número 3, assinale o motivo que não leva as pessoas a se mudarem para o campo. Um certo conforto na cidade, a correria, a falta de liberdade, o trânsito ou o excesso de consumo. Também vai responder só a certa. Então, vocês vão copiar a pergunta e já responder direto aí a questão correta. O texto apresenta o objetivo das pessoas que deixam a cidade rumo ao campo. Identifique esse objetivo. Então, vocês vão voltar no texto, tá? E ver qual que é o objetivo das pessoas ao saírem da cidade e irem para o campo. O que elas querem? Vocês vão tirar lá do texto. De acordo com a entrevistada Manuela Melo Franco, o nascimento do Tomé reforçou esse nosso desejo. A que desejo ela se refere? O que ela queria? Então, vocês vão voltar no texto e responder. E por último, no segmento, para ir viver, esse pedacinho que está grifado, com a mulher e as duas filhas adolescentes no sítio Serra Dourada, em Delfim Moreira, a parte sublinhada aqui exprime a noção de quê? De causa, de lugar ou de direção. Então, aí vocês vão só copiar a pergunta e já responder diretamente aí a questão correta, tá? Então, vou falar mais uma vez, gente. Não é necessário copiar o texto, tá? Basta vocês colocarem atividade, o nome do texto, o título do texto, e aí já ir para questão 1, copiar e responder. Questão 2, copiar e responder. E assim, até chegar na questão 6, tá bom? Bom, meninos, então eu vou dar um tempinho para vocês fazerem a atividade, tá? E daqui a pouquinho eu volto com a correção. Então, vocês vão dar uma pausa no vídeo, tá? Fazer a atividade e aí só depois vocês vão voltar e ver a resposta, tá bom? Quero que vocês mandem para mim no meu WhatsApp as respostas de vocês,
tá? Então, vamos parar aí o vídeo, ler, interpretar, fazer. Aí depois eu volto com a correção, tá bom? Então, vamos lá. Bom, agora que vocês já responderam, né? Aí agora nós vamos fazer a correção dessa interpretação de texto. Então, no número 1, o texto acima, gente, é de qual gênero? Reportagem, tá? Então, gênero reportagem. Essa é a resposta correta. Número 2. Identifique o assunto do texto. Gente, o texto fala sobre o quê? A mudança de famílias que residiam em grandes centros urbanos para o campo a fim de viverem de modo simples. Tá? Mas quem só colocou também a mudança de famílias da vida urbana para a cidade também tá correto. Não tem que estar igualzinho o meu não, tá? Tem que estar com o mesmo sentido apenas. Número 3, assinale o motivo que não leva as pessoas a se mudarem para o campo. E é um certo conforto na cidade, tá? Então, a correta é um certo conforto na cidade. Número 4, o texto apresenta o objetivo das pessoas que deixam a cidade rumo ao campo. Identifique. As pessoas que mudam para o campo buscam uma vida mais simples e saudável, tá? Então, esse aqui era a parte do texto que identifica essa mudança. De acordo com a entrevistada Manuela Melo Franco, o nascimento do Tomé reforçou esse modo do nosso desejo. A que desejo ela se refere? Ela se refere ao desejo de experimentar uma vida mais tranquila e autossustentável, tá? Então, esse é o desejo dela. E por último aí, no segmento para viver com a mulher e as 2 filhas adolescentes no sítio, Serra Dourada em Delfim Moreira, a parte sublinhada para ir viver exprime a noção de. Então, exprime a noção de direção, tá? Então, essas foram nossas correções hoje da interpretação de texto da nossa aula de redação, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau!